polarização positiva e polarização negativa. Em qual dessas duas você se encaixa? Vamos descobrir? Vem comigo nesse vídeo. Eu sou a Renata Fernandes e este é o Reconexão Interior. Eu sempre compartilho nos meus vídeos que a nossa essência, que a nossa real natureza é só amor. Então, quando eu comecei o meu caminho, de estudar sobre espiritualidade, eu sempre me perguntava se a nossa essência é puro amor, se é disso que a gente é feito, por que é então que a gente vê tantas disparidades no mundo, Por que é que a gente vê tanta violência? Por que é que a gente vê tanta desgraça acontecendo no mundo? A resposta para isso está nas polaridades. Tudo ao nosso redor é polarizado, Porque quando a gente coloca a nossa mente na separação, quando a gente entende a separação como sendo a realidade, a gente separa, a gente cria opostos. E dentro desses opostos existe o positivo e o negativo. A própria manifestação da matéria é formada dentro dessa polarização, Quando a gente pega o átomo, que é a menor partícula de matéria, ele é formado por prótons positivamente carregados e por elétrons negativamente carregados. Mas se a gente for falar sobre a nossa evolução em termos de expansão de consciência, a gente pode escolher entre se polarizar positivamente ou negativamente. O livro A Lei do Uno explica isso de uma maneira muito legal. Ele fala que quando a gente vem para a Terra, para esta dimensão, a gente escolhe seguir um desses dois caminhos. O caminho da polarização positiva ou o caminho da polarização negativa. Qual é a diferença, então, entre esses dois caminhos? A gente vai diferenciar esses dois caminhos a partir do conceito do livre-arbítrio. O livre-arbítrio é o poder de escolha que a gente tem, E os seres positivamente polarizados vão sempre entender o livre-arbítrio com muito respeito, com muita aceitação e vão seguir por uma estrada, de servir o outro, um caminho de dar. Mas o que significa isso? Significa que então, se você vai seguir por um caminho positivamente polarizado, você vai deixar todas as suas vontades, em função de atender às necessidades do outro? Não. Porque um ser positivamente polarizado enxerga a todos como iguais. Então, as suas necessidades, elas não estão nem acima e nem abaixo das necessidades do outro. Sabe quando você está num avião e eles falam, em caso de despressurização da cabine, máscaras cairão automaticamente? Vista primeiro a máscara em você e depois você vai ajudar o coleguinha do seu lado? Aqui é a mesma coisa. A gente ajuda o outro, a gente serve o outro, a gente compartilha com o outro a partir do nosso autocuidado, passa pelo nosso autocuidado, Porque se você não estiver bem, você não consegue genuinamente seguir esse caminho. Quando você acredita que você não tem suficiente para você, você não tem para dar. Você precisa primeiro transbordar dentro de você mesmo, Olhar para todo o amor que você é e que você tem para você e a partir daí você consegue estender para o outro. Esse é o caminho do servir o outro, E eu tenho certeza que você já deve ter passado por alguma coisa nesse sentido na sua vida, por alguma situação nesse sentido. Sabe aqueles momentos em que a gente vê a oportunidade de ajudar uma outra pessoa sem esperar nada em troca? O sentimento que vem depois disso não é um sentimento de satisfação, um sentimento de completude, de alegria, porque nessas horas, quando a gente está dando sem esperar nada em troca, quando a gente está compartilhando sem esperar nada em troca, esse ato é a própria confirmação
daquilo que a gente tem. É como se a gente se sentisse muito bem, porque a gente sente confirmado o bem que a gente tem dentro da gente. Esse é o caminho da polarização positiva. E no outro lado, o caminho oposto ou da polarização negativa, estes seres vão seguir focados dentro do serviço a eles mesmos. Então, voltando ao conceito do livre-arbítrio, aqui não existe respeito à vontade do outro, né? O que existe, ao invés da aceitação, é uma vontade de controlar o outro, é uma vontade de subjugar o outro, de impor sempre a própria vontade, de querer que as situações se organizem sempre de acordo com aquilo que aquele ser acredita ser melhor para ele, né? Dentro do ponto de vista dele. Nesse ponto, você já deve ter notado que todos nós agimos de uma forma ou de outra em algum momento da nossa vida. E é daqui que vem o nosso sofrimento. Porque quando a gente toma a decisão de seguir por um caminho positivamente polarizado ou por um caminho negativamente polarizado, né? A gente toma essa decisão muito antes de reencarnar na Terra, se você acredita em reencarnação, né? Ou de estar aqui nessa vida. E aí, todas as vezes que a gente age em dissonância, né, com relação a essa nossa decisão, a gente sofre. Todas as vezes que a gente age de forma incoerente com relação à decisão que a gente tomou, seja ela de seguir um caminho polarizado positivamente ou de seguir um caminho polarizado negativamente. O que é que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se você é um ser que decidiu seguir um caminho positivamente polarizado, você vai sofrer todas as vezes que você tentar controlar uma outra pessoa, todas as vezes que você tentar fazer valer a sua vontade por razões egoístas, por razões que não estão alinhadas com a decisão que você tomou anteriormente, né? Com a decisão de seguir um caminho de evolução espiritual, de expansão de consciência para atingir níveis cada vez mais altos, de emoções elevadas, de entrar cada vez mais em contato com esse retorno para casa, né? Com esse contato com a sua real natureza, esse contato do amor que você é verdadeiramente. Então, todas as vezes que a gente agir em contradição, a gente vai sofrer, porque esse sofrimento é um sinal de que você está seguindo por um caminho que não foi aquele que você escolheu quando você decidiu ter essa experiência que você está vivendo hoje. E o oposto também é verdadeiro. Vamos supor que você escolheu seguir o caminho de polarização negativa. Estes seres, eles vão sofrer cada vez que eles se abrirem para um relacionamento, cada vez que eles se virem numa situação de compartilhar. Isso vai trazer para eles um sentimento de vulnerabilidade que não está alinhado com a escolha que eles fizeram. Então é por isso que os psicopatas, por exemplo, não têm um menor traço de empatia. É como se eles se fechassem para qualquer tipo de emoção ou sentimento que eles pudessem ter em relação ao outro, né? O foco desse tipo de pessoa é sim controlar a vida do outro e fazer valer a sua própria vontade, porque é assim que eles se sentem alinhados com uma escolha anterior que eles fizeram. Aqui, de novo, neste ponto, você pode se perguntar: tá bom, Renata, mas então, se a nossa real natureza, né, é a unidade, é o amor, como é que ficam então os seres negativamente polarizados nessa história? Parece que alguma coisa aqui não se encaixa. Mas, de novo, a gente está falando aqui de um caminho evolutivo. O final dessa história é a unidade, porque na unidade só o amor é real. Mas enquanto todos nós não tivermos chegado lá, né, a gente vai manter o nosso poder de escolha. A gente pode escolher
entre uma polaridade e outra. É claro que as leis universais, elas acontecem, né? Elas regem o universo de uma forma tão perfeita que a gente sempre vai experimentar as consequências dessa nossa escolha. E no fim das contas, ninguém vai continuar escolhendo para sempre o sofrimento, porque a partir da escolha pela polarização negativa, você não consegue experimentar o que é o amor. Lembra, essas pessoas elas estão fechadas para qualquer tipo de sentimento de vibração mais elevada. E isso não vai se perpetuar para sempre, ad eterno. Vai chegar um momento em que a gente vai ter que seguir o caminho para voltar novamente para casa, para voltar novamente para a unidade. Logo na introdução do livro Um Curso em Milagres, né, existe uma frase que diz o seguinte: este curso é obrigatório, só é voluntário o momento em que decides tomá-lo. Que curso que ele está falando, né? Ele está falando do livro Um Curso em Milagres em si? Não, ele está falando deste curso de aprendizado, de retorno a quem nós somos, de retorno à unidade. Então, este curso é obrigatório. Todos nós, em algum momento, vamos seguir por esse caminho. Só é voluntário o momento que você decide tomá-lo. Então, é por isso que a gente tem que respeitar muito, ter muito respeito pela decisão do outro, né? E ter respeito pela decisão do outro significa, inclusive, respeitar as escolhas de sofrimento que o outro faz. A gente só consegue ajudar o outro a partir das escolhas que a gente faz com relação ao nosso próprio caminho, né? A gente escolher dar por dar, escolher servir, escolher compartilhar, é uma coisa que a gente faz sem esperar nada em troca. É como o sol, por exemplo, né? O sol, ele irradia energia sempre, constantemente, sem esperar nada em troca. E essa, inclusive, é uma característica de seres positivamente polarizados. É a radiância, é o dar por dar, é o oferecer, é o compartilhar. Enquanto que o oposto também é verdade para seres negativamente polarizados, né? Eles são como um buraco negro que precisa de tudo do mundo, porque tem um vazio muito grande aqui dentro. Então eu só quero pegar, não importa o que eu tenha que fazer para conseguir o que eu preciso. E se a gente for muito honesto com nós mesmos, a gente vai perceber que em alguns momentos da nossa vida a gente age de uma forma ou de outra. Mas se a gente quer evoluir, se a gente quer crescer espiritualmente e atingir novas camadas, né? A gente tem que primeiro se conscientizar de como essa polarização atua na vida da gente e escolher cada vez mais seguir este caminho de reconhecimento de quem nós somos verdadeiramente e do poder que isso tem, né? Quanto mais a gente consegue oferecer, quanto mais a gente consegue servir o outro e a nós mesmos, reconhecendo a nossa real natureza, mais esse sentimento se multiplica dentro da gente. É um dar que te faz reconhecer que você já tem. Por isso que o livro Um Curso em Milagres também fala que dar e receber são a mesma coisa. Quanto mais você dá, mais você recebe. Tá bom? Era isso que eu queria compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Eu espero que isso te ajude a expandir um pouquinho mais a sua consciência nesse caminho de evolução espiritual que a gente decidiu seguir. Tá bom? Vamos juntos. Muito obrigada e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.